Olá a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Agnes, faço parte da diretoria do Reino em Pessoa, faço parte do EBDcast. Diretoria do Reino em Pessoa é uma coisa recente, então, primeira vez que eu estou colocando isso na minha biografia. Faço parte do EBDcast. E a gente vai construir essa conversa aqui juntas, ok? Nós vamos ter duas dinâmicas aqui. Eu vou fazer uma primeira apresentação, não muito longa, porque eu não quero que vocês se cansem, nem cansem de mim. E depois a gente vai dividir em grupos. Vão ter alguns grupos comigo, Pamela, Bianca, Lulu, Isadora, e nós vamos construir mais um pouquinho dessa conversa em grupos menores para vocês poderem falar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, vocês podem levantar a mão e pedir a palavra enquanto a gente estiver falando aqui. E vocês são bem-vindas para construir conosco, inclusive para discordar de tudo que a gente está falando aqui. A gente pode construir também essa crítica e todo esse processo. É muito importante, eu costumo falar isso, né, que o estudo da Bíblia, eu gosto mais de apresentar possibilidades do que respostas. Porque eu acho que, em geral, a gente encontra poucas respostas e muitas perguntas. Então, é de alguma forma se reconciliar com as perguntas e com o que a gente não sabe. E, a partir disso, nós propusemos 2 temas para 2 aulas. Essa é a nossa primeira aula, em que a gente vai falar um pouquinho sobre combater necroteologias a partir da teologia feminista. E na próxima aula, que é domingo que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre justiça, sobre a luta das mulheres por justiça. E aí a gente tem uma penca de exemplo na Bíblia que a gente pode pensar e sentir. Inclusive, vocês podem pensar e sentir e nos trazer, não, para mim, um exemplo de justiça, ou para mim, um exemplo disso ou daquilo, vocês podem trazer para a gente. Porque nós estamos construindo isso juntas. Certo? São 5h15, eu vou começar, e aí a gente vai construindo isso junto. Vamos ver se eu consigo. Antes de você começar, só queria reforçar para o pessoal, tem uma gata aqui na minha frente, gente. Queria reforçar só para quem está com o microfone ligado, tentar dar uma mutadinha para não ter muita interferência agora na parte da exposição bíblica. Mas quando você quiser fazer alguma pergunta e tal, pode abrir o microfone, só para não dar interferência no áudio agora. Prontinho. Obrigada, Bianca. É isso mesmo, vocês não se sintam assim, ai meu Deus, não posso falar nada, pode falar. Se tiver com vergonha de abrir a câmera ou o microfone, fala no chat, não tem problema. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Ótimo. Então, a gente vai começar essa conversa com 2 imagens sobre a leitura da Bíblia. Eu falei um pouquinho sobre essas imagens quando eu estive na Igreja Batista do Caminho. Eu não sei se tem alguém aqui da Batista do Caminho, se tiver, vai reconhecer essas 2 imagens. Mas eu vou começar do final, né? Entre pães, pedras e batalhas. Eu aprendi, durante muito tempo, que ler a Bíblia é uma coisa parecida com o evento de Jacó lutando com Deus. Não sei quem lembra dessa passagem, mas é uma passagem em que Jacó... Tem até uma música. Cadê a Luciana para cantar pra gente? Pamela, Jacó segurou o anjo e não deixou... Segurou o anjo. Exatamente, segurou o anjo, não deixou subir. É uma passagem que conta esse encontro de Jacó com Deus, em que Jacó luta com esse anjo até amanhecer. E aí, quando amanhece, o anjo já cansado, o Jacó cansado, o anjo fere Jacó na coxa para ele subir. E aí ele pergunta, o que você quer? Eu quero ser abençoado. E aí, naquele momento, Deus abençoa Jacó e lhe dá um novo nome, né? Jacó ali passa a se chamar Israel. Muitas vezes, as pessoas que falam sobre o estudo da Bíblia falam de como essa leitura do texto bíblico, essa interpretação bíblica, é como Jacó lutando com Deus. Você luta, luta, luta com aquele texto até que, de repente, alguma coisa faz sentido. Eu gosto dessa imagem, mas, ao mesmo tempo, é uma imagem que parece um tanto quanto violenta. Será que eu tenho sempre que lutar com o texto? Será que eu tenho sempre que lutar com Deus? E a pastora Ódia, que é uma querida, vou falar mais detalhadamente dela um pouquinho mais para frente,
Ela é pastora, ela é teóloga feminista, ela tem um livro lindo chamado Flores que Rompem Raízes, publicado pela editora Recriar, e ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar com mais detalhes sobre teologia feminista. Primeiro, eu ouvi falar que ela existia através da Priscila Ribeiro, que é uma outra teóloga que vocês podem procurar e seguir, mas eu fui para uma aula de teologia feminista com a pastora Ódia. E ela começou falando que, às vezes, estudar a Bíblia ou ouvir sobre a Bíblia, quando se é mulher, é como você comer pedra no lugar de pão. E aí ela perguntou quantas pedras nós já tínhamos engolido, achando que estávamos comendo pão, e, na verdade, a gente estava engolindo pedra, e era algo que nos machucava, era algo que nos feria. Essa imagem me parece muito mais com aquilo que é a experiência ou a vivência de nós, mulheres, dentro da igreja, em que a gente senta num banco para se alimentar, para comer pão, e a gente acaba comendo pedra. E isso, eu vou trazer alguns exemplos da minha vida, mas eu tenho certeza que vocês vão pensar em exemplos da vida de vocês também. Alguém já começou colocando Tá desligado. Deixa eu achar aqui. A Kelly. Vários traumas, né? Vários traumas. A gente poderia pensar que traumas são esses, ou o que gera, de alguma forma, esse tipo de trauma. Será que é uma leitura? Será que é a forma como a gente é ensinado a ser Agnes, controlado? Oi? Só um instantinho para eu dar uma orientação aqui. Amores, eu entendo que a plataforma é nova, mas, por gentileza, quem estiver entrando, silencie os microfones, porque aí a gente não fica tendo esse ruído externo na hora da apresentação da Agnes, tá bom? É só você olhar aí na beirinha da sua tela, tem um símbolozinho do microfone, você clica em cima e aí você desativa, porque aí o som, o ruído do lugar que você tá, não vem para o grupo, tudo bem? Beleza, então. Vou desativar aqui o meu também. Obrigada, Pam. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pães e pedras. E aí, eu trouxe algumas perguntas para a gente começar. Essas perguntas, elas são básicas, elas fazem parte de todas as vezes que me pedem para falar sobre teologia feminista. Elas estão aqui. Então, pode ser que você já tenha visto isso em outro momento, e está tudo bem. Tenha paciência que a segunda parte, vocês vão construir isso junto com a gente, vocês não vão depender de algo completamente novo. Teologia feminista é um movimento antigo já. Se a gente fosse pensar assim, quando começa a teologia feminista? Eu diria para vocês no final do século XIX, com muita força, quando a Elizabeth Stanton publica um livro chamado A Bíblia das Mulheres, um livro que ficou anos sem tradução, foi traduzido há relativo pouco tempo, e é um livro em que ela trazia um pouco dessa voz das mulheres ali na Bíblia. Não é uma Bíblia, mas é um livro que se propõe a pensar a Bíblia das mulheres. É um livro que critica as traduções que traduziam nomes de mulheres como sendo de homens, como, por exemplo, Júnia. Durante muito tempo acreditou que Júnia era um homem. Então, como é que você lida com essas questões? Isso está ali no final do século XIX. Elizabeth Stanton era uma feminista, advogava pelo sufrágio universal, né? Era uma defensora dos votos feministas, dos votos femininos, e era uma cristã. E foi ostracizada dos dois lados. Nem as cristãs gostavam dela por ela ser feminista, nem as feministas gostavam dela por ela ser cristã. E aí ela ficou nesse meio do caminho, mas trouxe para a gente um legado incrível de começar a pensar sobre o lugar da mulher dentro do texto bíblico, o lugar da mulher fazendo teologia. O mundo da teologia é um mundo muito masculino. E a primeira vez que me perguntaram, olha a sua estante e vê quantas mulheres você leu falando sobre teologia, eu abri a minha Niceia, eu vou até escrever aqui no chat. É Elizabeth Stanton. Então, falando sobre teologia, quantas mulheres você leu no último ano? Quantas mulheres tem na sua estante? E aí eu fui na minha estante, não tinha nenhuma mulher, gente. Não tinha nenhuma mulher, isso era 2019.
para não dizer que não tinha nenhuma mulher, eu acho que tinha um livro horroroso, horroroso, da Judith Kemp, que um dia eu vou fazer um quadro no meu Instagram ou no meu TikTok, eu não sei ainda, livros para não ler. Porque são muitos. E eu sempre imagino que as pessoas, se elas forem como eu, que era uma pessoa bem intencionada, que gostava de comprar os livros para estudar, para ler a Bíblia, elas entram na livraria e elas acham que as coisas são boas, como eu achei quando comprei esse livro. Segredo da Rosa. Não leiam, é horrível, uma análise horrorosa de Cantares, que até lavar a calcinha e deixar no box não pode, porque seu marido vai ficar bravo. E você não pode receber o seu marido cheirando a uma cebola. Olha, é um negócio assim horroroso a partir da leitura de Cantares. Não leiam. Tinha ela e tinha aquela outra da polêmica, Elizabeth George. Não sei se vocês sabem quem é. Tem um monte de livro dela que tem uma mulher com um braço aberto na capa, ou orando, mulheres que lideram, sabe? Uma coisa assim. Ela teve uma enorme polêmica, ela brigou com alguns dos pastores mais famosos no ano passado, só porque ela disse que as mulheres podem falar na igreja. Gente, ela é uma mulher conservadora, tá? Ela só disse que as mulheres podem falar na igreja, e isso foi suficiente para John Piper e companhia brigarem com ela, dizer que o lugar de mulher é na cozinha, literalmente. Muito bem. Não tinha mulheres na minha estante. E eu pergunto para vocês, se não tinha mulheres na minha estante, qual a probabilidade de existirem mulheres na estante do meu pastor na época? Muito baixa. Quando a gente fala de teologia feminista, quando a gente fala de mulheres construindo teologia, parece às vezes que a gente está falando de uma profunda erudição, mas não é isso. Significa que durante muito tempo, não só eu li a Bíblia apenas com os olhos dos homens, como também eu ouvir da Bíblia apenas do olhar masculino, porque os meus pastores liam o que eles me indicavam para ler. Bem intencionadamente, não estou falando de ninguém mal intencionado, não. Estou falando de pessoas bem intencionadas. A minha igreja antiga era uma igreja com um programa de leitura mensal. Todo mês a igreja comprava uma quantidade X de livros e vendia por um valor módico, tipo R$2, R$5, para incentivar que os seus membros continuassem o seu estudo em casa. Nunca teve uma mulher nesse grupo de livros indicados. E isso diz muito de como você vai ler a Bíblia. Então, quando a gente pensa para que serve, eu coloco essa pergunta aqui porque as pessoas me perguntam, mas eu odeio essa pergunta. Eu odeio que as coisas tenham que servir alguma coisa. Acho que é uma ideia capitalista. Mas isso a gente pode discutir depois. As coisas não precisam servir para nada. Mas a teologia feminista, ela serve para nos emprestar novos olhos. Ela serve para nos emprestar um óculos novo para o texto. E, a partir disso, ela nos oferece ferramentas diferentes e que só o corpo da mulher poderia produzir daquela forma. A gente vai ter um exemplo que a gente vai ler aqui. Eu vou trazer um exemplo que vai ficar muito claro, mas você pode... Eu gosto muito desse outro exemplo que eu vou dar agora. Imagina se a história de Abraão, em que Deus pede a ele o seu único filho, fosse contada por uma mulher. Como é que seria se Deus tivesse pedido para Sara esse filho? Será que seria a mesma história? Ou será que não? Eu, para mim, acho que não. E acho, inclusive, que não teria o mesmo sentido, porque eu acho que a história de Abraão é uma história do que não fazer. Não obedecer cegamente. Mas isso a gente conversa posteriormente. Vocês me convidem aí para um pequeno grupo para eu falar de como eu acho que a história de Abraão é, na verdade, um exemplo do que não fazer jamais, que é obedecer cegamente a uma ordem, nem que ela venha de Deus. E a gente vê os homens fazendo isso ao longo de toda a Bíblia, porque aparentemente não aprenderam. Abraão não aprendeu lá atrás, aí Jefté vai lá na frente em Juízes e nos traz um outro exemplo horroroso, aí depois a mulher do Levita sofre também, a concubina do Levita sofre também em Juízes, e a gente vai vendo, vez após vez, mulheres sendo sacrificadas ou crianças sendo sacrificadas nesse altar patriarcal. Essa expressão não é minha, é da pastora Ódia também. Eu sou anti-abraâmica. Somos duas, Juraci, bate aí. Olha, Abraão é difícil de defender. E ela nos convida, né? Essa forma de ler a Bíblia nos convida a ler a Bíblia de outra forma.
nos convida a olhar para o texto de outro jeito. E é a partir de um outro pressuposto. Porque se, por um lado, a gente partiu de um lugar sempre que a gente não estava dizendo. Ninguém estava dizendo para a gente que a teologia que a gente estava lendo e estudando era uma teologia masculina. Mas era dela que a gente estava partindo o tempo inteiro. E é por isso que tantas vezes a gente estava comendo pedra ao invés de comer pão. Por isso que tinha vezes que você ouviu uma coisa e isso... Nossa! Isso aqui é estranho. Tem alguma coisa esquisita aqui que eu não consigo nomear? Era que a gente estava comendo pão, estava comendo pedra ao invés de pão. Quando a gente entra nesse lugar da teologia feminista, é como se a gente virasse um tanto quanto jornalistas investigativos. A gente quer o tempo inteiro encontrar as mulheres. Onde elas estão? É pegar a Bíblia para ler e você ler um texto e se perguntar, mas cadê as mulheres desse texto? E você vai ver que às vezes elas não estão. Mas às vezes elas estão ali nas entrelinhas. Às vezes elas estão ali citadas com um versículo que te dá uma nuance do que poderia ser, do que está ali, de como você pode alcançar de outra forma aquele texto. É entrar na Bíblia no encalço mesmo dessas pessoas, dessas mulheres que a gente aprendeu a ignorar. Às vezes, Gente, esqueci o nome dela. Eu vou lembrar. Ela fez um EBD para as crianças na Igreja Cristã Carioca. Depois eu mando para vocês o nome dela. E ela falou que ela achou que ela ia ter dificuldade de achar uma mulher para cada domingo. E ela achou muito mais mulher do que uma mulher para cada domingo, 52 mulheres. Porque tem uma quantidade difícil da gente contabilizar de mulheres na Bíblia cujas histórias foram invisibilizadas, silenciadas. A teologia feminista nos propõe olhar a Bíblia com olhos de mulher e procurar essas mulheres no texto bíblico. Além disso, a teologia feminista nos oferece essa ferramenta maravilhosa, que é a hermenêutica da suspeita. Quem usa esse termo se chama Elizabeth Schussler Fiorenza, que tem um livro em que ela dá uma sintetizada nessa teologia feminista no método, e ela conta para a gente que essa hermenêutica da suspeita ela é você olhar para esse texto e questionar. Não é duvidar do texto ou duvidar que a Bíblia é verdadeira, não é nada disso. Mas é você olhar para esse texto e fazer pergunta. E as perguntas que surgem do texto, elas são maravilhosas. Eu tenho uma irmã de consideração, sempre uso esse exemplo, porque nem sei se ela está aqui. Se ela tiver, pode dar um oi aí no chat, Helena, porque ela disse que ia entrar, mas eu não sei se ela está aqui. Ela tem 2 filhos, 2 crianças, são os meus sobrinhos de consideração. E aí, num determinado momento, ela me mandou uma mensagem, ela perguntou como é que eu lido com esses textos que são muito difíceis, como é que eu converso com as crianças sobre esses textos. E eu falei para ela, lê com eles e pergunta para eles o que eles perguntariam para esses textos. E as perguntas que surgem são uma melhor do que a outra. É uma pergunta melhor do que a outra, a ponto de que a gente vai um dia criar um podcast só para lidar com essas perguntas. Algumas das perguntas, eu dei esse exemplo, né, na Batida do Caminho, foi o meu sobrinho mais novo falou para a mãe dele, mãe, você disse que Jesus não pecou e é mentira. Aí ela falou, como assim é mentira? Mãe, Jesus criança, você acha mesmo que Maria não disse para ele ficar perto quando ele foi encontrar com os sacerdotes no templo com 12 anos? Aí ela olhou para ele e ela não tinha o que responder porque ela pensou, bom, se Maria foi mãe como eu, é muito provável que ela tenha dito para Jesus, Jesus fica perto. E aí Jesus foi lá conversar com os sacerdotes, foi lá se perdendo tempo. Essa é uma pergunta. Outra pergunta que eles me fizeram foi como é que a parábola do filho perdido fala de um pai que perde o filho se o pai nem procura? Que pai é esse que nem procura? E aí a gente pode lidar com essas perguntas. E isso é suspeita. É olhar para o texto e perguntar. Gente, o que será que Maria estava pensando quando ela fez isso? Significa que eu vou achar uma resposta para isso? Não, mas vai me permitir olhar com os olhos dela. O que gerou em Maria o desejo de ir para a casa da sua prima e ficar lá 3, 4 meses? Será que ela estava com medo? Será que ela estava com medo da retaliação? Será que ela estava com medo do que José ia dizer e ia pensar? Como é que
que foi para Isabel descobrir que estava grávida, ao mesmo tempo que descobriu que o marido não ia poder falar por 9 meses, sem saber o que tinha acontecido? O marido chega em casa sem falar. E aí, ninguém sabe o que está acontecendo, nem ela mesma. Ela imagina que seja Deus, mas a gente não sabe, porque a Bíblia não conta para a gente o que Isabel pensou, o que ela sentiu. Como é que foi para Miriam para levar o seu irmão até a beira do rio e deixar ele lá e esperar? Será que ela pensou naquele plano em casa? Será que a mãe dela já tinha desistido? Ela pensou nesse plano sozinha? E aí ela volta correndo depois que ela já engendrou um plano inteiro para poder salvar o irmão e, ao mesmo tempo, não separar o irmão da mãe? Essas perguntas podem parecer inocentes, mas vocês percebem como elas abrem novos caminhos para interpretações teológicas? Novos caminhos para uma outra interpretação da Bíblia? Novos caminhos para a gente contar as mesmas histórias partindo de lugares diferentes. Tudo isso também nos ajuda a olhar para esse texto e desconfiar do que foi feito dele anteriormente. Porque quando eu falo para vocês de Moisés, vem uma história na cabeça. Quando eu falo para vocês de Maria, vem uma história na cabeça. E essa história que vem na nossa cabeça ainda não é fruto de uma construção feminista. Ela é fruto do que a gente ouviu nas igrejas. Ela é fruto dos filmes que a gente viu. Ela é fruto dos 10 Mandamentos, 4 Horas, com Charlton Heston, meu filme favorito quando eu era criança. Ela é fruto do Príncipe do Egito. Ela é fruto de Jesus, a maior história, ou A Paixão de Cristo. Os Vegetais, ou aquela outra da Aline Barros, Diante do Trono Kids. Tudo isso constrói a forma como a gente está lendo o texto bíblico. E não só. Se a gente passou por alguma aula de artes na escola, a gente entrou em contato com algum tipo de iconografia, de imagem de cenas bíblicas. Quantas vezes essas cenas eram compostas de pessoas, por exemplo, brancas? A ponto da gente ler o texto bíblico imaginando que essas pessoas são todas brancas. Quando, geograficamente, a probabilidade disso é ínfima. Tudo isso, Lifehouse Everything, Luciana, ela abre esse baú, ela traz... Eu, inclusive, já dirigi essa peça. É tristíssimo. Tudo isso é suspeitar. E nada disso é desrespeitar o texto bíblico. Nada disso é amar menos a Deus. Nada disso significa que você não é mais cristão. Ao contrário. Eu sou mais cristão, eu sou mais crente hoje do que eu era antes. Quais são as mulheres que a gente conhece? Quais são as imagens que a gente carrega sobre essas mulheres do texto bíblico? Como nós ouvimos falar sobre essas mulheres? E uma pergunta que é importante. Quais foram as mulheres que nós já ouvimos falar contando sobre essas mulheres? Quais são as mulheres que nós já lemos contando sobre essas mulheres? E eu trouxe aqui para vocês alguns nomes. Aqui solto. Meu Deus, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Essa música, junto ali com Comida de Bicho. Já ouviu essa música do Comida de Bicho? Quem assina o Gato Net vai ser Comida de Bicho? É isso. Esses são alguns dos nomes, gente. Não, eu queria botar tudo num slide só, e aí não cabia todos os nomes de todo mundo, mas eu trouxe alguns nomes. A gente manda para vocês esses slides depois por e-mail, e aí vocês não precisam ficar desesperadas anotando todos esses nomes agora. Mas esses são alguns dos nomes. Algumas mulheres que estão produzindo teologia ou que produziram teologia e já faleceram, como a Marcela Altos-Reed, como a Dolores Williams, que já faleceu, se eu não me engano. Mas Nancy Cardoso, Ana Esther, Ivone Gebara, Ivone Heimer, Ódia Barros, Cleusa Caldeira, a Thalia Brenner, eu não lembro, Maricel Mana Lopes e Elizabeth Fiorenza estão vivas ainda, produzindo teologia, produzindo... Maiara está contando que foi professora anos do Ministério Infantil, não lembra de ver uma imagem de pessoa negra nas histórias que usávamos. Menina, flanelógrafo. No kit do flanelógrafo só vinha uma pessoa negra, que era o eunuco da passagem de Filipe. Uma pessoa negra no flanelógrafo, tá? Para não dizer que não tinha ninguém, tinha uma, que era o eunuco de Filipe. Flanelógrafo, o etíope, isso mesmo, obrigado, Pamela. Ele mesmo, só ele. Mas ninguém era negro no flanelógrafo. Vocês usaram flanelógrafo? Isso é contar muito da idade? Não sei. Vamos para o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico.
vamos investigar uma das minhas personagens favoritas, que é Batseba. E eu vou contar para vocês em breve por que Batseba é uma das minhas personagens favoritas. Eu vou ler com vocês na minha Bíblia. Eu estou com uma Bíblia de papel, porque o meu aplicativo, sabe Deus que foi com Deus, meu aplicativo. Vou ler na Bíblia de papel, 2 Samuel 11. Vocês já conhecem essa história, a maior parte de vocês, mas eu vou ler de novo, porque a gente está com ela bem fresquinha na cabeça. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem ela era e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles a trouxeram e Davi teve relações com elas. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou essa mensagem a Joabe. Mande que Urias o Heteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias, vá para casa e descansa um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou, você acaba de voltar depois de ter ficado fora há muito tempo, por que não foi para casa? Urias respondeu, os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca de aliança está com eles. O meu comandante Joabe e seus oficiais estão acampando no livre. Como eu poderia ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado, nunca poderia fazer isso. Então Davi disse, fique aqui o resto do dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. E Davi escreveu o seguinte, põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para o lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a notícia a Davi. E ele disse, se depois que você contar ao rei tudo que sobre a batalha, ele ficar zangado, porque vocês chegaram tão perto da cidade para lutar contra eles, e ele perguntar, não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque foi morto? Foi na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima de uma muralha, uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda. Urias, seu oficial, também foi morto. Então o mensageiro foi e disse a Davi o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim, os inimigos eram mais fortes do que nós, e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a lutar em campo aberto. Nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós e alguns de seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro, anime Joabe, diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. E depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. E ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi havia feito. Eu particularmente acho que poucos textos da Bíblia são tão difíceis quanto esse texto aqui. Eu não quero ficar muito tempo falando de Davi,
Mas eu acho que requer um requinte de crueldade você mandar a ordem do assassinato pela pessoa que vai ser assassinada. Eu acho que requer um quê de uma sociopatia. Mandar Urias levar o recado que manda matá-lo. Mas eu quero focar um pouquinho em Batseba e quero contar para vocês por que essa personagem é tão importante para mim. Essa personagem, de forma muito pessoal, foi a personagem da virada. Foi a personagem que fez a minha cabeça mudar. Porque eu estava ouvindo uma... Sem problema, vozinha. Minha avó. Fica à vontade, vó. Porque eu estava ouvindo uma mensagem de uma pregadora chamada Wilda Goffney, que vocês podem pesquisar ela depois eu posso mandar livros dela, infelizmente em inglês. Pamela, manda traduzir os livros da Wilda Goffney, porque é o mínimo que podem fazer por nós. Tem aí muita coisa dela boa para traduzir. Ela tem um livro chamado Womanist Midrash, que é basicamente uma interpretação bíblica mulherista, né? Ela é uma mulher negra, e aí ela estava pregando e ela falou: eu não consigo lidar com o fato de que Davi seja lembrado como um homem segundo o coração de Deus e as pessoas silenciem sobre o fato dele ser um estuprador. Eu lembro que eu pausei o vídeo, respirei muito fundo, porque eu nunca tinha entrado numa crise assim tão forte, tão rapidamente. Respirei muito fundo e chorei. E fui pegar o texto bíblico para ler de novo. E fui pesquisar. E foi a mensagem da virada. Foi a mensagem da virada. E aí, eu fui ler com calma esse texto aqui. Eu fui notar alguns detalhes que eu não tinha notado antes. Batseba estava ali tomando banho. Banho ritual. É importante isso ser dito. Que não era qualquer tipo de banho. É um banho ritual. Esse banho ritual ele é importante. Que ele seja feito, inclusive, quase num lugar público. Ele não é público, porque ela estava em casa, no telhado da sua casa. Mas é importante que as outras pessoas saibam que você está passando por esse ritual de purificação. Por quê? Porque a mulher, quando ela está menstruada, ela não pode tocar em ninguém, não pode sentar em nada, gente. Depois vocês voltam lá em Levítico, dá uma olhada em tudo que a mulher tem que fazer quando ela está menstruada. Porque hoje em dia, botar em um absorvente, sujar um pouquinho da calça, né, passar um pouquinho para o lençol, isso é nada. A mulher, você não podia tocar na mulher. Se você tocasse, você estava impuro por 7 dias e 7 noites. Era um negócio assim terrível. Tudo que ela sentasse, tudo que ela tocasse, a comida tinha que ser num lugar diferente. Então, assim, se purificar não é um ritual público, mas é um ritual que as pessoas precisam saber. Ok, acabou. Ela está pura. A gente já pode o quê? Passar ali de novo. Já pode apertar a mão de novo. Se for o caso de apertar a mão. Então, ela está num banho ritual. Davi vê e manda descobrir quem é. Descobre que ela é uma mulher casada e manda, eu adoro, na minha Bíblia tá alguns mensageiros. Não sei o que está na Bíblia de vocês. O que vocês acham que são esses mensageiros? Já se perguntaram? A palavra pode ser traduzida como mensageiro, mas também pode ser traduzida como a sua guarda. Então vamos supor, como a Aniceia colocou aqui, que fosse a sua guarda, que fossem soldados. Vocês acham que quando esses mensageiros chegam na casa de Batseba e dizem que ela precisa ser levada à presença do rei, que ela tem escolha? Será que ela sentiu que ela tinha escolha? Será que ela sentiu que ela podia não ir? E quando ela foi levada à presença do rei, aqui diz que Davi teve relações com ela. Só fala sobre ele. Não fala nada sobre ela. Será que ela podia dizer não? Será que ela estava numa posição de dizer não? Depois ele manda ela embora, ela volta para casa
E quando ela descobre que está grávida, ela manda um recado a Davi. Eu fico imaginando como é que ela mandou esse recado. Como é que uma mulher faz chegar um recado à presença do rei? Como é que isso acontece? Será que ela teve que bater no palácio? Será que ela teve que contar para alguém o que tinha acontecido? Será que algum dos guardas sabia? Será que ela conhecia alguns daqueles guardas? Será que alguns daqueles guardas conheciam o marido dela? Será que ela teve que passar por essa humilhação de reviver o que ela tinha vivido para contar para Davi que ela estava grávida? O que significava ela estar grávida em casa enquanto seu marido estava na guerra? Que medo será que ela sentiu? Uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha percebido na sutileza desse texto, e quem apontou o dedo para mim nesse texto e me disse isso, foi a Nancy Cardoso, no seu livro Maria Vai com as Outras. Não tem resposta de Davi para Batseba. Em nenhum momento Davi escreve para Batseba e diz, vou dar meu jeito aqui. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que esse recado chega para Davi, Davi manda falar com Joabe, manda Urias vir para casa. Será que Batseba ficou todo esse tempo sem saber o que ia acontecer com ela? Será que ela soube que seu marido veio? Ou será que ela nem ficou sabendo que ele estava lá? E aí nós temos esse pobre homem Urias que fica no caminho de Davi. E eu fico imaginando, assim, não de forma romântica, mas essa mulher, ela era casada com esse cara. Será que ela imaginava que Davi ia fazer tudo isso? Será que ela imaginava que Urias ia pagar pelo abuso que ela sofreu? Quando ela sabe, quando ela fica sabendo que o marido tinha morrido, depois que passa o tempo de luto, a Bíblia diz, Davi mandou trazê-la para o palácio. Então, de novo, ela não tem agência aqui. Adorei que o Cleiton colocou isso aqui, porque é justamente sobre isso que eu vou falar. Da onde vem a ideia de que Batseba é uma pecadora adúltera? Quem faz ideia? Eu adoro que eu perguntei isso para minha mãe uma vez. Ela disse, eu vi num filme. Vocês já viram esse filme? Davi e Batseba? Tem um filme. Batseba seduz Davi. Nesse filme. Tem um livro muito famoso. Muito famoso. Veio do patriarcado, exatamente. Da lente do patriarcado, do nosso amigo querido. Tem um livro muito famoso. Eu mostraria para vocês, porque eu tenho ele aqui em algum lugar, mas eu tenho escondido os meus livros de teologia ruim. Então, eu não sei exatamente aonde ele está. Mas um dos autores que fala disso é Eugene Peterson. Eugene Peterson tem um livro chamado Transpondo Muralhas, em que ele investiga a vida de Davi. E ele chama Batseba de, abre aspas, sedutora de reis. Fecha aspas. Vocês leram comigo esse texto. Onde está isso? Exatamente. Ela estava na dela. Inclusive, aqui, em nenhum momento a gente vê ela tendo agência nesse texto aqui. E esse texto, ele está aqui, é muito curioso, né? Ele está aqui em 2 Samuel, porque 2 Samuel, é importante a gente pensar isso, ele é escrito de uma forma um tanto quanto mais crítica dessa louvação de Davi, entende? Tem outros momentos de Samuel, um outro deles a gente vai investigar na próxima aula, em que fica muito claro que Davi não era esse grande rei que se constrói posteriormente, diferente de Crônicas, em que você vê uma outra imagem de Davi. Exatamente, ela foi abusada em um momento sagrado. Aquilo que fazia parte da sacralidade, da espiritualidade dela, foi usada contra ela. Quantas vezes isso não acontece nos nossos templos? E tem uma outra violência. Uma
uma última violência que é feita com Batseba, além de todas essas, que é o silenciamento da sua história por completo. Batseba fica resumida a esse momento aqui. A gente não se pergunta, por exemplo, como é que ela lidou com a morte do seu filho, que, segundo o texto bíblico, é requerido por Deus para punir o pecado de Davi. Eu não acredito que Deus tenha feito isso, mas é a forma como é lido nesse momento. Então, ela vê esse filho, que é fruto do adultério, pelo qual seu marido é morto, morrer. Será que ela ficou aliviada de não ter que criar esse filho? Não sei. Eu sei que ela tem um segundo filho, Salomão, e a gente silencia completamente a continuação dessa história. Porque lá em 1 Reis 1, conta a história de como Salomão se transformou em rei. Eu não vou ler tudo com vocês podem depois ler em casa, mas conta a história de como Salomão virou rei. Porque, na verdade, Adonias estava tentando ser rei, e é Batseba quem vai falar com Davi e lembrar ele que ele tinha prometido que o filho dela seria rei. E aí ela conta do que está acontecendo com Adonias, e aí, então, Davi chama Salomão, e aí, então, Davi constrói, né, o reinado de Salomão, e é uma articulação de Batseba com Natã que permite que Salomão chegue ao trono, e não só isso. Quando Salomão é feito rei, ele coloca uma cadeira ao lado do seu trono, está lá no 1 Reis 2, para que ela se sentasse. E ela se transforma também em sua conselheira, rainha-mãe. Certo? Então, uma segunda violência que é feita com Batseba é ignorar o que ela fez depois. É como se a história dela fosse só a história do abuso dela. É como se a história dela fosse só a história do momento em que Davi violou as coisas mais sagradas que ela tinha, como a sua espiritualidade, o seu casamento, a sua maternidade. Essa mulher com certeza sonhou em ser mãe. Com certeza ela sonhou em ser mãe e com certeza ela não sonhou em ser mãe desse jeito. Com certeza não era desse jeito que ela queria. E aí a gente pega essa história, transforma numa história só desse momento e não fala mais dessa mulher que é uma das únicas citadas nominalmente na genealogia de Jesus. E aí eu não tenho mais, né? Mas eu tinha que ir para a igreja num culto de Natal, ouvir um pastor falar das mulheres da genealogia de Jesus e dizer justamente de Batseba o quê? A mesma coisa que o Jenny Peterson, sedutora de reis. E aí, eu vou terminar essa história desse jeito e a gente vai dividir em grupos para vocês conversarem um pouquinho. Esse mesmo pastor estava na igreja, num culto da mulher, que normalmente no culto da mulher nas igrejas batistas eles chamam uma mulher para pregar. E às vezes você dá sorte. E a gente deu sorte nesse domingo. E foi uma mulher que falou de Batseba. E ela contou para a igreja que Batseba tinha sido estuprada. E aconteceu uma coisa maravilhosa que eu nunca achei que fosse acontecer. Aquele mesmo pastor que no dia 25 de dezembro tinha pregado que Batseba era sedutora de reis, estava na plateia. Ele levantou, ele era o pastor titular da igreja, ele levantou, ele foi até o púlpito e ele falou: nós lemos a Bíblia com um olhar de homem, mas as mulheres leem a Bíblia com um olhar de mulher. E eu preciso pedir perdão, porque eu falei nesse púlpito que Batseba tinha seduzido Davi. E agora eu entendi que Batseba sofreu violência. Quando as mulheres falam, cura acontece. Quando a gente começa a prestar atenção na voz das mulheres, nas histórias das mulheres, e a perguntar, e a questionar, e a suspeitar, milagres acontecem. Como um homem pedindo desculpa. Brincadeira aos homens do grupo. Estou só zoando. Quando a gente fala em necroteologia, a gente está falando numa teologia que produz morte. Isso acontece o tempo inteiro, gente.
é que a gente nem sempre para pensar no que a nossa teologia está produzindo. Se ela está produzindo vida ou se está produzindo morte. Mas se você ouve, por exemplo, o último episódio do Reino em Pessoa, podcast, com a pastora Ódia, esse não é exatamente o último, eu acho, né? Mas o último que ele... é o último mesmo, Pamela? Foi a pastora Ódia entrevistada? Não, não é o último, mas o último que a pastora Ódia esteve, porque ela já esteve em mais de um, ela conta uma história de uma mulher que vai até a igreja e ela procura por ajuda, e aí eles combinam tudo pronto para ajudar essa mulher, mas não dá tempo. Não dá tempo. Até aquele momento, tudo que aquela mulher tinha ouvido era que ela tinha que ficar casada com um marido que era abusivo e batia nela. E não dá tempo deles fazerem nada porque esse marido mata ela. Então, assim, quando a gente fala em necroteologia, a gente está falando em uma teologia que está produzindo morte, muita morte agora. Quando uma mulher vai para a igreja e fala, o seu pastor vira para você e fala que você tem que orar pelo seu marido porque a mulher sabe edifica o lar, está produzindo morte. Simplesmente assim. Quando a gente pega a teologia feminista para nos ajudar a produzir luz em meio às trevas, a gente começa a se perguntar como, por exemplo, como Batseba